Domingo, dia 20 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, prontos para me ouvirem, porque temos coisas importantes para conversar. E eu queria aqui, antes de qualquer coisa, fazer aqui um pensamento único com vocês. Fazer um pensamento é meio complicado, né? Porque cada um pensa o que quer. Mas eu acho que existe uma situação acontecendo agora que nos faz focar em uma única pessoa, além do nosso mito, Jair Bolsonaro, claro. Mas é o seu filho, Eduardo Bolsonaro, no qual temos que enaltecer e com méritos. Por quê? De uma maneira proposital, sem querer, ou porque o destino reservou a ele, ele se transformou hoje para nós num grande herói. O filho do herói. Ou seja, o que ele conseguiu fazer é algo de encher os olhos para quem acredita em solução para o nosso Brasil. Uma pessoa que desde o início, quando o nosso presidente assumiu o Palácio do Planalto e tentou colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos, começou também a sofrer perseguições, ataques de formas pejorativas, diminuindo sua capacidade, deixando de lado que ele é um advogado formado, que ele prestou concurso e entrou na Polícia Federal também, e foi o deputado federal mais votado em São Paulo. A imprensa, a esquerda, tentou reduzir a competência do Eduardo Bolsonaro. E é isso que o destino reservou a ele, trazer para os brasileiros uma esperança de mudança. Pode não ser já, pode não ser amanhã, mas que vai se desenhando. Então nós temos que tirar o nosso chapéu, como dizia o programa, né? Vamos tirar o chapéu para Eduardo Bolsonaro, que deu a volta por cima, mostrando que ele não é um simples vendedor de hambúrgueres, muito pelo contrário. Tem muita gente com inveja, tem muita gente que, olha, não engole, não aceita que o mito tenha um filho competente como ele. E claro, não vamos nos esquecer do Carlos Bolsonaro, que realmente fez um trabalho de bastidores para o nosso presidente, que o levou à presidência da República através das redes sociais. Então, dito isto, vamos lembrar que graças a ele está começando um movimento muito orgânico, sem liderança, mas estamos vendo aí em várias partes do país, várias cidades, inclusive as principais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, já fazendo pequenas manifestações, faixas em pontilhões, mandando o pessoal buzinar fora Inácio, né? Isto tudo significa que está perto de nós uma chance de realmente prepararmos uma mobilização nunca vista, mas de forma orgânica, não para enaltecer o patriotismo trazido por Jair Messias Bolsonaro, mas para mobilizar o país inteiro para derrubar o sistema que aí está. Eu sempre tenho dito aqui, tenho colocado, digamos assim, sugestões a respeito de paralisação geral, greve geral. Porque eu acho que uma greve geral, limpa, né, e organizada, pode mudar sim um país. Todo mundo ficando em casa, não com badernas nas ruas, não. Não interrompendo o tráfego, não. Nem caminhões fechando estradas, não. Simplesmente todo mundo em casa, de braços cruzados. Isto ajuda sim a mudar uma situação, principalmente quando temos o apoio lá de cima. Não do nosso Deus, né, que é o primeiro a nos proteger e a nos dar esperança, mas é ali de cima da América do Norte com o tio Sam. Então, dito tudo isso, eu queria dizer para vocês o seguinte, que enquanto Donald Trump pressiona o Brasil vai pegando fogo e o Inácio corre para o Chile. Pois é isso que está acontecendo.
ele viajou mais uma vez. E nesse exato momento, o Inácio se encontra em Santiago do Chile, onde participará a partir de amanhã de uma reunião de alto nível, diz a imprensa, né? Alto nível, nossa senhora, não sei com o que, né? Mas sobre a defesa da democracia, né? Olha só, uma reunião de alto nível para a defesa de democracia, organizada pelo presidente chileno Gabriel Boric. Logo quem? O Boric vir falar de democracia só mesmo com o Inácio. Muito embora também estarão presentes os líderes da Colômbia, que é outro esquerdista da pior qualidade, a Espanha, que não fica por menos, e o Uruguai, né? Estarão lá participando desse evento. Ora, o evento no território chileno consistirá em uma reunião reservada entre presidentes que não servem para absolutamente nada. Mas depois do evento, participarão de um almoço aí, claro, regado a bom vinho chileno, né? Nada mal, comida boa, farta, porque nós estamos pagando, evidentemente, né? E dizem eles que o encontro também acontecerá com representantes da sociedade civil, do meio acadêmico e de centros de reflexão. Quando eu escuto isso, centros de reflexão, me vem à mente uma academia, né? Porque vão comer tanto que depois vão ter que fazer reflexão, né? Dizem que é flexão, mas eu vou usar aqui a reflexão para tentar diminuir um pouco as banhas dessa turma que vivem comendo do bem bom às custas do povo. As discussões estarão aí organizadas em torno de 3 eixos centrais: a defesa da democracia e do multilateralismo, o combate às desigualdades sociais. Que coisa linda, ele adora falar em desigualdade social, né? As desigualdades tecnológicas e digitais e o enfrentamento à desinformação. Quem tem a informação correta sempre é ele, nunca somos nós, né? Engulamos todos essa farsa que é para simplesmente tirar o Inácio de Brasília a partir de amanhã. Porque o circo está pegando fogo. O circo está armado e promete ficar pior essa semana. Por isso eu disse agora há pouco que o Brasil começa, mesmo que de forma acanhada, uma manifestação orgânica que se vê em várias cidades brasileiras. Tudo em prol da defesa da verdadeira democracia patriótica e, claro, pela anistia geral e irrestrita, como na década de 70, né? Além de, claro, pedir a queda do Inácio e daquele ministro. Bandeiras americanas se misturam à bandeira brasileira, o que demonstra o quanto que os brasileiros de bem esperam de um apoio incondicional americano para solucionar os nossos problemas. O primeiro passo já foi dado, com a aplicação da tarifa de 50% para exportação brasileira aos Estados Unidos. E que, muito embora seja muito ruim para toda a população brasileira que vai pagar o pato, mas se faz necessário. Às vezes é necessário um gosto amargo na garganta em prol de uma solução saudável para o Brasil. Nós não podemos mais ficar esperando que os outros resolvam nossos problemas e que tudo fique bem para nós. Nós temos que participar dessa luta, se não diretamente, então assumindo as consequências também, para um bem maior que é salvar o Brasil de um país ditatorial. O segundo passo foi a notificação do cancelamento ou impedimento de vistos americanos, vistos de entrada em território americano para os ministros do Supremo Tribunal e aliados, além dos familiares. A lista, muito embora não seja oficial por parte do governo americano, já é dada como certa pelo próprio Palácio do Planalto e também pela imprensa consorciada. Eles já admitem e aceitam que existe uma lista aí de pelo menos 13 nomes
mais os familiares. Agora, caso o governo brasileiro não resolva baixar a bola, fechar a boca, fechar o bico, sanções mais duras e perigosas, geopoliticamente falando, podem ocorrer, como uma sanção militar, por exemplo, que impede aeronaves brasileiras de sobrevoarem o espaço aéreo americano e principalmente pousar em aeroportos da terra do tio Sam. Claro, evidentemente que antes disso deverá ou poderá surgir a Lei Magnitsky, que é para acabar de vez com a mordomia dessa turma, desses 13 nomes e familiares, perdendo cartões de crédito, perdendo contas bancárias, perdendo vistos para qualquer país do mundo. Ou seja, essas pessoas ficarão inabilitadas, ficarão presos em regimes de leis, em regime Magnitsky. E aí a gente pergunta, o que é melhor ou o que é pior? Uma prisão domiciliar ou uma pessoa que se tornará invisível aos olhos do mundo, financeiramente falando? Ainda mais quando o cara está no alto da soberba e toma um tombo. Como que eles se sentirão dessa forma? É uma das possibilidades que estão na mesa de Donald Trump. Claro que já estaríamos aí entrando em uma situação extrema, né? O que eu creio que não vai acontecer, de repente uma sanção militar. Não creio que vão deixar chegar nesse ponto. Esse pessoal lá de Brasília são malandros, são esquerdistas, mas não são doidos, varridos. Eles sabem que uma situação dessa torna a relação irreversível. Fato é que as tarifas agora já são irreversíveis, porque Donald Trump deu tempo para eles procurarem, sentar e conversar com os Estados Unidos. Mas ninguém quis, ninguém se atreveu. O Inácio ficou aí com bravatas, atacando, provocando Donald Trump. Então agora essas tarifas já são irreversíveis, né? A humilhação diplomática também. E, claro, estamos sendo agora comparados com outras ditaduras. Toda essa situação acabou colocando um selo no retrato brasileiro, no retrato internacional do Brasil, como um governo ditatorial. Em apenas 6 meses de governo, Donald Trump, né, conseguiu fazer algo que muitos poucos fizeram. Porque por conta de Donald Trump, o Brasil mergulhou num vexame global. Sem voz, sem reação e pior, sem rumo. Brasília não sabe o que fazer. Prova é que ontem, antes do Inácio embarcar para o Chile, ele embarcou hoje, né? O Inácio esteve reunido com Mauro Vieira o dia todo, tentando encontrar uma saída para essa situação que realmente está muito difícil para eles saírem, pelo menos de pé. Eles poderão sair sim, desde que aceitem se ajoelhar e aceitar a derrota, porque eles perderam. Terão que jogar a toalha. E o Planalto já trata aí as tarifas de Donald Trump também como uma realidade, e nem mesmo fingem esperar um diálogo, não fingem ter uma solução, muito pelo contrário. Eles já assumem que vão engolir as tarifas. Como eu disse ontem, porque vão usar essas tarifas que aumentarão os custos de tudo aqui dentro do Brasil, principalmente dos alimentos, vão usar isso para atacar Jair Bolsonaro, dizendo que a culpa é das tarifas, quando na verdade as coisas já estão caras por conta do aumento do IOF. É isso que vai arrebentar o bolso do brasileiro antes de qualquer coisa. Agora, a retórica soberana virou submissão estratégica do Brasil. O Inácio, que prometia negociar com todos, agora se cala. Se cala diante de uma imposição de sanções comerciais que colocam o Brasil no canto do ringue. E no banco dos réus também, não é? O novo ciclo de Donald Trump está mais agressivo que o primeiro mandato dele. Guerras em curso, pressão sobre o Federal Reserve, o Banco Central Americano, e sanções globais, tentando fazer a América grande novamente.
Ele quer que toda a produção americana seja feita dentro dos Estados Unidos e não fora dela, como acontece hoje com muitas empresas americanas fabricando lá na China. Ele quer todo mundo de volta. A Apple já anunciou que vai investir dentro dos Estados Unidos 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares para tentar fabricar dentro dos Estados Unidos seus iPhones. Coisa que não é tão simples por conta aí de itens do aparelho celular que ainda depende de uma manufatura gigantesca dentro do próprio Estados Unidos. A diplomacia americana virou uma trincheira e quem hesita é atropelado. E o Inácio hesitou muito e foi atropelado e nem pegou a placa da carreta Trump. Enquanto o Brasil se recolhe, Donald Trump avança com a caneta pesada e uma mensagem muito clara: ou estão comigo ou estão fora. Simples assim. Como não se bastasse o vexame econômico, o Supremo Tribunal Federal mergulhou o Brasil numa crise institucional e internacional sem precedentes, da qual não sabem também como sair, pois a arbitrariedade praticada não tem volta. O crime já foi cometido. Voltar atrás não apaga o autoritarismo praticado. Retirar vistos de ministros do Supremo, com base na mesma legislação usada contra militares russos, ditadores nicaragüenses e membros do regime norte-coreano, coloca a Suprema Corte Brasileira na mesma prateleira dos grandes ditadores do globo. A seção 212 da Lei de Imigração Americana não deixa margem para dúvida. O governo americano está tratando os ministros do Brasil como um risco à democracia. E por tabela expondo o Brasil ao ridículo global. Nunca o Brasil esteve numa situação tão frágil como agora. Uma situação de imagem externa terrível. Somos agora um país tarifado, com ministros sancionados e um governo que foge do confronto como quem foge da verdade. Isso não é hora para que o Inácio viaje para o Chile. Ele tinha que estar amanhã em Brasília para aguentar o tranco que vem. As articulações que serão feitas. Verdade é que a era do Inácio se transforma diante dos olhos do mundo em uma tragédia geopolítica anunciada. E aí, claro, a imprensa diz que a culpa é do Bolsonaro. Ele que atiçou o Eduardo a jogar os Estados Unidos contra o Brasil. A culpa é dele. E já falam que o presidente pode pegar até 70 anos de cadeia. Nós sabemos que se Jair Bolsonaro for preso, coitado, ele não aguenta 3 anos devido à saúde dele. Ele não aguenta. Então não é assim que vai ser resolvido. E o Supremo sabe que mandar prender Jair Bolsonaro agora será um passo perigosíssimo para o país. Principalmente para eles. Eles sabem que vão colocar o Brasil numa convulsão da qual não saberemos sair. Até porque, a exemplo do que temos visto, nós temos uma forças armadas também deteriorada, em frangalhos, sem dinheiro nem sequer para comprar aí uma bala. Quanto mais para preparar uma articulação que comande o Brasil, que defenda o Brasil, que controle a população brasileira. As Forças Armadas não têm essa condição. Então eles sabem do perigo que é, principalmente se o povo resolver de fato buscar justiça nas ruas. Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Fala-se muito aí, né, nas mídias sociais, fala-se muito aí nas redes, que o governo americano vai desligar o GPS no Brasil. Mas a coisa não é bem assim, meus amigos. Infelizmente, não é tão simples assim. Claro que essa seria uma decisão extrema, inclusive de rompimento diplomático, e que dificilmente poderá acontecer. E eu vou explicar. O sistema de posicionamento global, conhecido aí como GPS, oferece com rapidez e precisão a localização de um ponto qualquer na superfície terrestre. Ele é utilizado em celulares, carros, aeronaves,
embarcações marítimas e sistemas de monitoramento, como tornozeleira eletrônica, por exemplo, né? E é essencial para áreas como navegação aérea marítima e em cartografia, além de monitoramento ambiental. Muito bem. O GPS ele foi criado para variar pelos Estados Unidos da América, pelo Departamento de Defesa americano. Isso no final do século XX. E foi desenvolvido originalmente com fins militares, como direcionamento de mísseis, localização de tropas e execução de manobras táticas. O sistema de GPS conta hoje com 24 satélites que estão distribuídos em 6 planos orbitais ao redor da Terra, de forma que, em qualquer ponto do planeta, pelo menos 4 desses satélites estejam sempre visíveis a um receptor de GPS. Esse é o número mínimo necessário para que o sistema funcione corretamente, 100%. Cada satélite transmite continuamente um sinal de rádio com informações sobre a sua posição e o horário exato de emissão de sinal, baseado em um relógio atômico, de tanta precisão. Com os dados de 4 satélites distintos, o receptor consegue então triangular sua posição com alta precisão. É como a gente costuma ver em vídeos, né? Quando um país lança um míssil e o míssil atinge direitinho o alvo, guiado por GPS. Se os sinais forem captados somente de 1 ou 2 satélites, a localização estimada pode não ser tão confiável, pode cair no lugar errado. Por isso é necessário 4 satélites. Esse sistema oferece 2 tipos de serviço. O serviço de posicionamento standard, que é disponível para qualquer ser humano, qualquer usuário, né? E o serviço de posicionamento preciso, que é usado só para uso restrito das Forças Armadas norte-americanas e seus aliados, né? Como os sinais transmitidos pelos satélites do GPS são unidirecionais, eles saem do espaço e alcançam ao mesmo tempo todo e qualquer receptor de qualquer parte do mundo. E por isso se torna improvável cortar o sinal do GPS, somente para o Brasil, por exemplo, né? Sem afetar as outras regiões vizinhas. Ou seja, para cortar o sinal de GPS do Brasil, acaba cortando aí praticamente da América Latina. E aí não pode ser usado dessa forma. Esses satélites ficam transmitindo continuamente um sinal para todo mundo e é difícil bloquear o sinal para um único país, porque o sistema, como eu disse, transmite para todo mundo de uma vez só. Se os Estados Unidos bloquear um único país, ele teria que mexer primeiro na forma como é transmitido esse sinal. E em termos práticos, seria praticamente inviável fazer isso, ainda mais em curto prazo, e financeiramente, esquece, né? Não dá para cortar esse sinal sem atingir outros países, inclusive os próprios Estados Unidos. Então, não acredito que isso vai acontecer, sinceramente. Existem opções de atrapalhar o sinal do GPS, que é uma maneira conhecida como jamming, deve ser isso, que consiste em prejudicar a recepção, porque são sinais de rádio, né? E isso é feito com um transmissor que está na mesma frequência do GPS, só que essa interferência tem que ser feita de dentro, aqui no caso, do próprio Brasil, se for o caso, né? Esse sinal teria que ser transmitido daqui para atrapalhar a comunicação aqui dentro. Agora, isso pode criar-se uma interferência, mas é vista como um ato de sabotagem, o que também não é legal. Estou falando de justiça, né? Não é legal. Uma hipotética restrição de GPS poderia afetar serviços civis, como transportes, hospitais, né? Interrupção na aviação, navegação, logística de telecomunicações e energia, já que as redes precisam do tempo preciso do GPS para sincronização. Então, eu diria que essa opção é praticamente nula. Os Estados Unidos não entraria nesta. Não iria trazer uma solução desejada, porque iria prejudicar muito mais do que ajudar a nossa situação. Agora,
Uma sanção militar, sim. Impedir que os aviões do Brasil pousem nos aeroportos americanos. Isso pode acontecer. E é gravíssimo, porque todo tipo de transporte de mercadorias, né, ou de passageiros ficaria impedido de acontecer. Então são situações extremas. Daí eu volto para a ideia inicial que todos nós tínhamos, que é a retirada de vistos e a aplicação da lei Magnitsky, que é o mais provável que vai acontecer, porque aí os Estados Unidos têm como direcionar a pessoas específicas. Ministros, né? Funcionários do TSE, funcionários do Supremo, que já saiu em matérias de jornais ontem. A CNN, inclusive, disse, a Globo News disse que existe essa possibilidade na mesa de Donald Trump, de funcionários que participaram de toda essa organização para destruir a direita brasileira, colocando Jair Bolsonaro em tudo até inquérito. Isso é possível de acontecer e é provável que venha a acontecer, porque que vai vir mais coisas, isto vai. Tenho certeza que vai. Não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Até porque nós conhecemos aquele ministro e sabemos que ele vai dobrar a aposta. Ah, tenho certeza que ele vai dobrar essa aposta. Primeiro, porque ele não tem para onde correr. Segundo, porque não dá para voltar atrás. Então ele vai pensar assim, se é para me ferrar, eu ferro o cara também. Já que ele disse que Jair Bolsonaro destruiu a vida dele, deve ter destruído mesmo, porque aquele ministro não pode andar sozinho na rua, não pode ir a lugar nenhum, tem que estar com 8 seguranças ao lado dele, 24 horas por dia. Então ele pode sim dobrar a aposta. E aí, claro, Donald Trump vai usar as armas que tem nas mãos, sem contar as tarifas que já está sendo prometido subir para 100%, porque a ideia é juntar as sanções americanas com as sanções da OTAN. A Europa também está de olho no Brasil, a Europa também não está gostando do que está acontecendo, então é certo que nós ainda passaremos por uma dificuldade muito grande. Agora, se for para salvar o Brasil, que venha. Eu acho que nessas horas ninguém pode querer sair sem ser chamuscado dessa briga. E cada um luta como pode. Uns indo às ruas, outros indo conversar com vizinhos, com amigos, participando de eventos democráticos, outros falando aqui através do YouTube. Cada um luta de uma forma. E desde que seja para salvar o Brasil, que seja, se tivermos que passar por alguma dificuldade. Pelo menos sabemos que esta é a solução para tirar o Brasil da atual situação e colocar os inocentes que estão presos de volta para suas casas, inclusive o nosso presidente. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder. Quem puder ajudar, eu agradeço de coração. Vamos tentar fazer o canal ficar grande, né? Ele está aí nesses 193 mil já desde, né? Lá, desde sei lá de quando, né? É mais velho que a época do Moraes Sarmento, para quem me entende. Então, vamos dar uma força para que a gente cresça, ok? Conto com vocês, desejo a todos vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.